Quando esse menino de 9 anos de idade estava morrendo, disse: "Eu quero desistir." A resposta de seu pai foi totalmente dolorosa. Quando o filho de Bill Kollers, Aiden, de 9 anos de idade, foi diagnosticado com câncer terminal, seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo, o que é bastante compreensível. Ele estava disposto a lutar pelo maior tempo possível pela vida do seu amado filho. Mas quando Aiden disse a ele: "Pai, eu já desisti", Bill percebeu que a luta havia acabado. E o que o pai disse a seguir foi incrivelmente comovente. Em agosto de 2016, o menino de 9 anos vivia sua vida como muitos garotos de sua idade. Os exemplos disso eram muitos, pois Aiden era extremamente ativo e adorava jogar futebol e outras brincadeiras. Mas um dia, naquele fatídico mês, a vida de Aiden e sua família mudariam em um piscar de olhos. Ninguém jamais imaginaria o que estava para acontecer, pois o jovem, de fato, continuava praticando o futebol que tanto amava, no exato instante em que teve um colapso repentino. Seus pais o levaram às pressas para o hospital mais próximo, e os médicos disseram a eles que seu filho havia sofrido uma concussão. O problema é que nos dias que se seguiram, a condição de Aiden começou a piorar. Ele estava de fato perdendo aos poucos a capacidade de falar, e algumas de suas habilidades motoras também não funcionavam como antes. Foi quando o pai de Aiden, Bill Kollers, percebeu que pela primeira vez algo estava muito errado com seu filho e que isso era grave. Acabou que no final das contas ele estava certo em se preocupar. De fato, os médicos descobriram mais tarde, em 2 de setembro, a pior notícia possível. Eles então diagnosticaram no garoto uma forma rara de câncer, conhecida como glioma pontino intrínseco difuso, ou simplesmente GPG. Um tipo de cancro infantil que afeta com maior frequência as crianças com idade entre 5 e 7 anos. Os médicos estimaram que o pequeno Aiden tinha apenas mais um ano de vida. E desde então, tudo o que o seu pai poderia fazer por ele parecia estar indo embora bem diante de seus olhos. Ele estava tão sem energia diante da realidade que parecia não acreditar nas coisas que ouvia e no que acabou acontecendo na sequência. Teve que carregar o seu próprio filho para cima e para baixo, praticamente em todos os lugares, pois o menino estava perdendo a função motora com velocidade e adormecia constantemente por causa das consequências da doença. Era como se ele nem estivesse lá, ao seu lado, e isso era triste demais. É claro que Aiden teve cuidados médicos para tentar limitar a dor que sentia, e o tratamento com radiação ajudava a conter a doença. Mas no final, infelizmente, qualquer impacto positivo seria apenas temporário. Compreensivelmente, aqueles foram um momento de partir o coração para a família, e foi especialmente momentos ainda mais opressores para o pai, porque ele e Aiden sempre foram muito próximos. Na verdade, o pai amoroso dizia que o garotinho era o motivo que salvou sua vida. Porque antes de Aiden nascer, seu pai servia no exército por mais de 17 anos. E quando voltou para casa em 2006, o veterano do Iraque lutou contra a depressão e a ansiedade. "Eu estava isolado e comecei a beber muito", Bill admitiu. "Nada naquela época estava dando certo para mim. E então, como se fosse enviado por Deus, Aiden nasceu. Eu me joguei de cabeça nele e na graça da paternidade assim que ele veio ao mundo. E foi como se um monte de coisas boas começassem a acontecer. Eu finalmente entrei em um departamento chamado Assuntos de Veteranos, um órgão do governo que preocupa em cuidar da saúde dos soldados que serviram ao país. E foi onde comecei a terapia. Por isso, Bill se recusou a desistir da esperança de que Aiden pudesse lutar por sua vida. Ele até se comprometeu a pesquisar a forma rara de câncer que estava atacando seu filho. Além disso, ele pesquisou sobre os ensaios clínicos com a esperança de que uma descoberta médica pudesse salvar o menino. E enquanto a família se concentrava em exprimir o máximo de vida possível do garoto, entre as consultas médicas e a quimioterapia, na verdade, eles também trabalharam para criar memórias de afeto com os itens de Aiden. Fizeram uma lista de desejos do menino, e para ajudar a financiar os sonhos do seu garotinho, amigos e entes queridos doaram quase $90 mil.
A família então desfrutou da pesca e caça em muitas expedições juntos, pois eram coisas que amavam fazer. Na verdade, Aiden passava o máximo de tempo na natureza quando podia, pois era um dos seus lugares mais queridos de estar. Um dos momentos particularmente mais comoventes para a família foi quando a Comissão de Caça da Pensilvânia organizou para que Aiden pudesse visitar alguns filhotes de urso, pois há mais de 8 anos ninguém podia mais andar naqueles locais. E enviar Aiden para lá foi algo muito simbólico. O garoto também gostava de jogos de futebol e basquete, e ele ainda conheceu o jogador de futebol americano Ben Roethlisberger. E enquanto isso, Harlem Globetrotters e a empresa WWE ofereceram ao jovem ingressos para eventos futuros. Infelizmente, Aiden nunca pôde ver os eventos oferecidos por Harlem, já que em março de 2017 sua saúde piorou muito e roubou a capacidade de andar e comer sem ajuda. Foi então que ele finalmente disse a seu pai as tristes palavras que o deixou de coração partido. Pai, eu desisti. Foi nesse momento que Bill mandou seu filho fazer mais do que já feito, que tentasse um pouco mais. Mas sabendo do sofrimento do filho, ele também disse que se o garoto já tivesse chegado ao máximo que podia lutar, por mais duro que isso pudesse ser, se ele já sentia que havia lutado tudo o que podia, ele prometeu ao filho que estava tudo bem em desistir. Aiden morreu mais tarde em casa, ao lado de sua família sempre presente. Havia passado apenas 7 meses desde o seu diagnóstico, e a criança tinha apenas 10 anos. Na época, Bill estava se preparando para falar para a câmera sobre a tristeza que tomava conta das mentes de sua família. Ele desistiu e abandonou as filmagens, mas se esqueceu de desligar o microfone e, consequentemente, o dispositivo ligado capturou sua última conversa com seu filho. Me perdoe, meu filho, por eu não conseguir fazer mais do que eu fiz. Ele sussurrou para o seu menino falecido. Eu espero de verdade que você possa estar em um lugar melhor agora. Lá nesse lugar, você poderá correr novamente, brincar de novo como antes. Bill orou para o seu filho amado. Você é e sempre será aquele que me deu um propósito na vida. Eu nunca vou deixar isso se apagar. Eu te amo demais, filho. A batalha pela vida de seu filho foi perdida. Mas os pais de Aiden continuaram a lutar por outras crianças que passaram pela mesma condição. Assim, embora eles não possam ter sido capazes de salvar a vida do seu amado filho, eles esperam que no futuro, outro pai seja poupado da tragédia que foram obrigados a suportar. Essa história nos traz muitos questionamentos sobre a vida, os propósitos e os destinos. E muitas vezes, muitas coisas parecem não ter explicação. O jovem garotinho nasceu e assim salvou a vida do pai. E agora, mesmo depois de ter partido, continua lutando pela vida de outras crianças, através do amor que deixou no coração e na alma daqueles que o criaram. Se você, assim como eu, se emocionou com essa história, não esqueça de deixar o seu joinha, seguir o nosso canal e ativar o sininho, para que logo possamos trazer outras histórias sensacionais e emocionantes como essa. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.